Esse episódio é o reencontro. O que é que você tem que manifestar nesse mundo? É uma marca? É um legado? Erre, acerte. Esse negócio é muito louco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast O Código, com Stefano Polidoro e convidados. Sempre trago pessoas aqui para aumentar a sua referência, para melhorar os seus projetos e trazer muito conteúdo que vai te ajudar de alguma forma. Hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo pessoal, um cara que me ajudou em todo o meu processo de transformação até aqui. Ele soma, Rodrigo Borg. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Empresário da área de comunicação, audiovisual, educação e um exímio inovador. Se tem um cara que fala de inovação, que consegue conectar o ponto A no ponto B para dar o C, é o Borg. Esse é um cara que eu acredito, confio e por isso que eu trouxe ele aqui. Muito obrigado, Borg, por ter aceitado. Se apresenta para a galera. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do Polidoro, agradecer a Quantum, agradecer o convite de estar aqui participando dessa atmosfera. Parabéns pelo edifício, pelo novo escritório, um time que tem uma sinergia, uma energia que eu já acompanho há 2 anos. Exato, né? Isso é incrível. Então eu queria parabenizar aqui o Stefano, também a Letícia, por todo o desenvolvimento da marca, né, que estão crescendo. Para mim é uma honra estar sentado aqui e poder servir e contribuir com ideias, quem sabe para você que está aí também. Você é um cara que marca tanto que na hora que a gente falou, né, que você ia vir, a gente ia gravar, toda a equipe, todo mundo falou, o Borg, que legal, o Borg, que legal. Porque você marcou a galera lá atrás, você fez a gente fez o Quantum Day, incrível. Você foi um cara que falou e todo mundo que tá aqui tava lá naquele dia. Legal. E aí o pessoal falou, que legal que ele veio, fala com ele, o pessoal gosta muito. Você vê como marca, né? E é bom marcar pro lado positivo. Que bom, né, cara? Mas, pô, são 2 anos, você ficou 2 anos na cabeça da galera. Sim. Foi uma grande possibilidade de trocar com o time, a gente passou um dia incrível, a sinergia da equipe, todo mundo ali preparado para buscar um sentido naquele momento. E eu acho que se foi uma sementinha, ajudou um pouquinho no passado, para o desenvolvimento que vocês estão construindo hoje, para mim é uma honra. Com certeza. Estar aqui e rever vocês crescendo cada vez mais. Sim. Aproveitando o gancho, o que você está fazendo hoje, Borg? Me conta como está o Borg. Pô, eu sei que você faz muita coisa, né? Eu apresentei aqui, mas onde está o seu foco? E principalmente assim, o que você está vendo para frente? Legal, muito bom. Cara, acho que primeiro é falar do meu histórico, do track record, né? Eu tenho uma produtora de filmes há 17 anos, com o Estúdio Borg, no mercado educativo, institucional, corporativo, né, servindo aí marcas como Porto Seguro, Santander, XP, BTG, escritórios de investimentos, a parte de educação no audiovisual como suporte para desenvolvimento educativo, tanto plataforma intro quanto a comunicação. Mentoria de comunicação, né? Ajudar empresários a se comunicarem melhor, mas mais que isso, né? Fazer o trabalho de bastidor ali de performance. Eu tenho também alguns lançamentos, né, no mercado de infoprodutos, alguns produtos na Hotmart, enfim, algumas plataformas. Eu acho que a grande transição que eu venho vivendo nesse momento é realmente focar em novos mercados, principalmente mercados de serviços e mercados também de inovação na área de tecnologia. Então eu tenho ido muito para soluções de automação, aprendendo mais sobre esse mercado, indo também para algumas soluções na área residencial, que é um mercado totalmente novo, mas que são grandes tendências. Então acho que serviço e IA como suporte de desenvolvimento de mercado, para mim, é uma grande visão que eu tenho. Pô, e mudou, né? Eu falo hoje, o pessoal pergunta para mim sobre ela, eu falo, cara, é o mundo antes e o mundo depois da IA. E quem ainda não entendeu isso vai ficar para trás. Porque o nível de eficiência e produtividade que se tem é absurdo. Assim, é surreal o quanto, por exemplo, eu falo muito por mim, do meu dia a dia. Cara, eu consigo fazer muito mais coisa com menos tempo do que eu usava antes por conta das ferramentas de IA, de tudo. E quem não aceita isso, meu amigo, ficou para trás. Assim, é um negócio bizarro. E o mais interessante o quanto ainda tem muita gente que não entendeu isso. Que não entendeu que, o mundo mudou. Mudou. A gente tem essa transição acontecendo já desde 2019, 2020, quando a gente tem um impacto global. Sim, a pandemia, né? A gente tem uma transição socioeconômica, né? A gente tem um desenvolvimento geopolítico, a gente tem os mercados em transição. Eu chamo de a grande transição, são textos que eu escrevo desde 2009, 2011 no Facebook. Então a gente está vivendo agora uma gordura do impacto que isso gerou, com grandes tendências. Então aquele negócio de apertar botão, meu irmão, acabou. O que você tem que fazer agora é se adaptar,
pegar aquilo que tu faz, ver as grandes tendências, buscar mais 3, 5 habilidades dentro do teu mercado e fazer a coisa acontecer. Porque senão vai ficar para trás, independente do que você faça hoje. Então, eu acredito que a gente está nessa transição e entrando numa nova era de grande prosperidade. As pessoas ficam muito pensando no que está acontecendo de negativo no mundo, mas apesar dos conflitos e de todo o desenvolvimento econômico, inclusive do Brasil, a gente vai ter uma reverberação aí até 2030, para mim, muito positiva. Eu acredito que quem estiver empreendendo e se desenvolvendo vai gerar impacto e vai faturar e vai prosperar. Com certeza. Uma vez você me explicou a questão da IA, como ela está hoje, e que ainda não foi, digamos, solto, né, para a grande massa, o próximo nível. Você explica, porque isso é muito interessante. Muito interessante. O jeito que você explicou é bem interessante. O que a gente tem hoje é uma IA estreita, né, que é o ChatGPT. O ChatGPT, ele é um banco de dados, lógico, né, quando eu conversei com você, ele estava numa versão, ele está muito melhor agora, claro. Mas ChatGPT é o estreito que nós temos hoje, você tem a generativa e você tem a super inteligência artificial. Essa, a gente tem visto aí fragmentos de algo que vai surgir, isso vai ser um impacto que ainda não tem uma previsibilidade do que vai rolar no mundo, né? Então esse é o caminho. Perigoso, né? Tem uma IA que eu uso, que é a Manus. Já ouviu? Sim, eu uso a Manus. Meu amigo, que negócio é bizarro. Você joga ali, ele te entrega. É aquilo, o ChatGPT é o que você falou. Você faz um input, ele te devolve. Faz um input. A Manus, você faz um input, ele te devolve o negócio pronto. Tem a outra também que eu tava usando, eu usei para fazer um teste de software, que é a Lovable. Cara, ela é o maior hack que a gente tem hoje para estruturação. Cara, é surreal. Assim, você pensa, você escreve numa linguagem natural e ela te devolve em código prompt, coisa pronta, sozinha. Perfeito. A gente tem a ANI, que são tecnologias nativas estreitas, como o ChatGPT da OpenAI. A gente tem a AGI, que a gente está falando das IAs generativas, e a SI, que seria a IA Deus, né? Que é uma IA que aí ela tem uma expansão, um impacto de independência. E essa, a gente não tem uma perspectiva definida do que vai acontecer. É claro, isso está dentro de grupos, né, de controle, mas ela poderia alterar todo o sistema econômico, de liderança global, geopolítica, tudo que está relacionado também aos conflitos. Então, é ainda uma incógnita. Talvez a gente tenha um break disso, ou talvez isso seja usado para tomar um determinado bastão no mundo. É o que eu creio, não sou dono da verdade, mas tá documentado. É uma tendência aí, beleza? São 3, né? ANI, AGI e ASI, que é a Deus, né? Que é a IA independente, a IA que ela... A Skynet. A Skynet, é isso aí. Então, quando a gente fala nesse sentido, por exemplo, a gente tem uma grande tendência agora de entrar num campo onde as pessoas vão ter uma era depressiva no sentido do relacionamento com a IA, porque ali é um banco de dados. O que ele está fazendo é se alimentar das informações que você transferiu para ele e se alimentar do que as outras pessoas estão alimentando dentro daquele campo. Então, quando você está falando com SA, chatbot, você está trocando com um banco de dados. E ele vai procurar a melhor solução. E você acha que alguém ali te acolhendo. Né? Extremamente perigoso. Então, essa é uma grande tendência também. Fica aí o registro para a gente entender os ciclos, né? A generativa é o que a gente tem. Você acabou de falar da Manus. A Manus é um sistema de agente, né? Sim. E o ChatGPT é diferente, tem aplicado, ainda não está como a Manus, mas tem desenvolvido aí uma ferramenta também como agente. Isso deve surgir nos próximos dias. Para a gente continuar um pouquinho na parte de IA, você tem toda um know-how de comunicação, audiovisual, e recentemente você me mandou um vídeo que eu falei, não, tudo feito por IA, negócio absurdo. Sim. Eu falei, não, como que esse negócio foi feito? Legal. O que você está vendo no impacto audiovisual as IAs, né? Por exemplo, notícias que eu vi, antes a propaganda custava, sei lá, $100 mil. Sim. O pessoal fez com $5 mil a mesma coisa que fazia com $100 mil. Sim. Cara, isso é um impacto gigantesco de produtividade, de um monte de coisa que acarreta isso aqui. Como você é desse meio, o que você está vendo na prática que funciona e pensando assim, realmente vai potencializar o que se tem ou vai atrapalhar? Porque normalmente você viu
saiu um vídeo, uma propaganda, que foi tudo feito por IA. Acho que saiu num jogo da NFL, legal. Que viralizou. Não, a gente já tem feito grandes marcas produzindo vídeos com IA. Com IA. Mas tem o mas, né? E na PNL a gente diz que quando você usa o mas, ele é uma vírgula para colocar um contra-sentido. Cara, o que eu vejo é o seguinte. O mercado, quando eu iniciei, nos anos 2000, a gente filmava com película. Ali era um mercado extremamente... Tudo que você fazia, qualquer comercial de TV era acima de 1 milhão. Ok? Grandes agências, grandes produtoras, grandes diretores, uma experiência e um know-how técnico muito alto. Ok. A gente tem entrado ali das câmeras DSLRs e o digital, depois uma era, 2007, 2009, e a gente tem um impacto orçamentário por conta do sistema cinematográfico, né? Você já tinha um aspecto de cinema que a gente chama de efeito bucket, que é desfocar, que aquelas câmeras entregavam. Eram câmeras fotográficas que você usava para filmar. A gente entra numa era agora, uma era onde eu acredito que nós não chegamos ainda no impacto da IA produzir um filme publicitário de altíssimo nível. A gente tem a Coca-Cola produzindo, algumas marcas, mas assim, para mim ainda é horrível. Não, a gente não tem um aspecto, uma textura, uma direção de arte que você teria como equipe liderada por uma agência e também por uma grande produtora de filmes. Ainda, né? Ainda. Então, o que tem rolado hoje? O YouTube ele tem limitado canais com monetização de IA. As grandes agências não têm colocado o branding de uma marca importante total num projeto de IA. Então você vai fazer o quê? Você vai desenvolver background de um comercial, que é o background, gente, é aquele fundo. Você vai ter algumas cenas ou algumas imagens que podem impactar. A gente está num grande conflito, que é um grande conflito como sempre aconteceu no mercado. Aconteceu lá com a Kodak, aconteceu com o Uber quando veio para o Brasil, com os taxistas. E o mercado criativo ele está sendo impactado, mas eu acredito que é um suporte, é uma ferramenta que aquele profissional criativo que tem habilidade, ele vai poder conseguir extrair ali e potencializar o teu trabalho com o uso das ferramentas. Então, é uma tendência, mas ou a gente vai ter uma certa limitação do uso dela no mercado corporativo, institucional, publicitário, ou a gente vai ter um desenrolar. Mas eu sempre digo que todo profissional, um empresário, um negociador, esse cara, um criativo, ele tem que ter um repertório. Então, o que é IA? Você tem um texto lá nos meus e-books, está escrito o quê? O vídeo é a evolução da palavra e a melhor ferramenta didática do mundo. Eu falo isso desde 2005, gente. Tá lá. Então, o que é o vídeo, a evolução da palavra? O prompt hoje. Você faz o prompt, você faz um processo criativo e revela isso no vídeo. O meu fluxo eu uso muito Midjourney, que é uma plataforma criativa para as imagens, faço ali moodboard, faço um trabalho de pesquisa, isso tanto para filmes reais ou para cenas em IA, e depois eu posso usar ferramentas, né, como o Runway, para Voz Eleven Labs, né, que tomou o espaço também, toma espaço do locutor, então olha o impacto que a gente gera. Mas eu tenho aquele fiozinho de que a gente ainda gosta do que é real. Do que é real, eu também a gente gosta de ver o humano. Então, eu acho que a gente deve ter um pico de queda. Um pico, não. A gente deve ter uma queda. Eu também acho que é um boom. Eu também acho que é um boom por conta da inovação. Uma queda, uma certa limitação, porque você olhar tudo que é IA ou algo 100% por IA, eu não sei a sensação de vocês, mas é inorgânico. Sim. E o humano, ele gosta do que é orgânico, que é natural dele. Né? E antes da gente ter inteligência artificial, o criativo, o empresário, ele tem que ter a inteligência natural, que é entender de mercado, que é como é que ele se comporta na mesa quando não tem a IA, como é que ele se relaciona num grupo de mastermind, o que é que ele traz para a mesa que não tá ali no chat GPT. Aí você descobre que é um profissional, o repertório que ele tem. E aí esse cara tá destruindo. Porque como ele tem repertório, ele tem um direcionamento corporativo, ele entende um pouco de cinema, um pouco de publicidade, ele é copywriter, ele tem amigos que são diretores de artes, ele tem uma formação em cinema, em storytelling. Esse cara é monstro, velho. Esse cara vale muito mais do que alguém que vai sentar sem experiência de digitar um prompt copiado ou muito fraco para gerar um impacto. Não vai gerar. Existe uma grande diferença aí. E mesmo assim, tem marca que está usando errado e está destruindo o teu próprio branding porque não sabe usar a narrativa de forma perfeita para o teu mercado, para a tua persona. Antes de entrar no universo corporativo, quando eu era moleque, com 14 para 15 anos, eu entrei numa indústria italiana. Fui servir.
piso de fábrica. Oi. Ali, eu já tinha uma certa experiência dos 7 aos 12, mas ali eu entro com uma carteira assinada e fico 5 anos com aquele grupo italiano, que é a Leão Ingetex, e dali eu vou crescendo, passando diversos setores, fico no administrativo, com office boy. De 15 até 20 anos eu fiquei sendo formado numa empresa de 550 funcionários. Aprendeu pra E aí nos últimos anos, último ano eu vou estudar química, porque eu consegui uma grande oportunidade no laboratório. E aí, tudo que eu aprendi no laboratório, eu fui ver que fazia sentido a colorimetria, porque era uma indústria têxtil, no Photoshop. Isso tudo começa a se conectar na minha transição dos 20 para 21, onde eu começo a iniciar a minha carreira. Eu não sabia essa da química, não. Não, você não sabe quase nada, mano. Tem muita coisa pra falar. Essa da química eu não sabia. Não, eu tenho muito. Na verdade, assim, acho que a minha primeira empresa, ela deve durar um dia. O primeiro negócio foi com 7 anos. A minha tia me deu um pote parecido com esse, cheio de bolinha de gudes. Ela viajava, seguia um tal de Maharaj no mundo. E aí ela trouxe essas bolinhas da Ásia pra mim e falou, tá aqui. Eu dei pro Johnny, que era meu primo, e ela me deu, tia Anaíde. Porra, primeira coisa que eu faço é, meu irmão, tem peão, tem pipa, tem bolinha de gude. Eu não tenho peão, não tenho pipa e preciso da bola. Eu pego uma folha sulfite, meu computador do meu pai, vou lá, roubo uma folha sulfite, escrevo lá. Tantos reais. Cruzeiro para reais na época, tava bem na transição. Tava na transição 41 anos. 41 anos. Então, mas acho que o meu primeiro negócio, ele nasce e quebra em 24 horas. Que é quando eu tinha 7 anos, eu pego essa folha, coloco as bolinhas de gude para vender, e aí um amigo meu mais esperto, de 14 anos, vai lá, vê o preço, era coisa de 5 reais, e ele passa, e eu tava muito ansioso, era cerca de meio-dia, ele voltando da escola, fala, quanto é que você quer nesse pote inteiro? Eu falei, eu quero 5 reais. Ele falou, então tá bom, eu vou ali e já volto. Ele foi lá, pegou o dinheiro com o pai, com a mãe, me deu. Eu me senti o cara, porque ali eu tive infinitas possibilidades. Aí um dia eu vou visitar meu primo de final de semana, aí a minha tia pergunta, e as bolinhas de gude? Eu falei, pô tia, eu vendi as bolinhas de gude. É isso. Ela falou, por quanto você vendeu? 5 reais. Ela pegou e falou, cara, parabéns, você utilizou bem o dinheiro. Utilizei, consegui comprar um peão, não sei o quê. Porra, então tá bom, é porque eu paguei 50 reais naquele pote. Ali eu descobri que minha empresa nasceu, eu tive um resultado, mas ela já quebrou. Nasceu falida, né? Então, cara, tem diversas experiências. Mas isso que você disse, dessa capacidade de conseguir, porra, pegar um negócio, vender pra alguém, isso é libertador. Cara, libertador. Eu lembro quando um dos primeiros projetos da área de tecnologia que eu fiz, eu lembro de, pô, a gente lá convence a galera que, pô, a nossa ideia é bacana, né? Sim. Mas o negócio só vale quando o Pix cai na conta. Na época não era nem Pix, era TED. Né? TED. E eu lembro que a gente assinou, era eu e mais uma sócia, e eu lembro, no dia seguinte que a gente fechou o projeto, caiu o dinheiro na conta. Eu falei, meu amigo, libertador. Porque você tem a capacidade de convencer as pessoas de que o seu projeto, a sua ideia, faz algum sentido. A galera tá apostando em você. Isso é incrível. Isso é libertador. Eu lembro dessa sensação, é mais ou menos essa que você falou. Cara, eu peguei o pote e passei. Pô, tudo bem, você passou com prejuízo desgraçado, depois eu descobri mas você conseguiu passar, pô. Só um ponto, esse podcast tem a tendência de ficar melhor do meio pra frente, beleza? Tá mesclando aqui ideias, mas vamos lá, porque assim, a gente tá falando de tanta coisa, muita coisa mesclada, mas acho que com saudade. Acho que vão entrar assuntos aqui relacionados à alma, à marca, a marca na alma, emoção, fisiologia da marca, coisas que podem impactar também uma das coisas que você faz é entrar como consultor criativo, assim que fala, consultor criativo, consultor de inovação, qual é o nome? Dentro das empresas. Né? Por exemplo, eu tenho um trabalho que eu posso ajudar na performance da comunicação do empresário. Né? E isso é um ponto que eu quero pegar bastante. Isso é legal. A comunicação do empresário é interessante. E aí hoje, por exemplo, eu estou participando de uma agência, Arte 3, lá eu sou conselheiro, então eles têm um background, têm experiência com outras agências, com o mercado, e eu sirvo a liderança da agência com ideias, né, com uma troca para que eles possam performar com estratégia dentro do mercado. Mas tem muita coisa aí por trás. O negócio do empresário que eu anotei aqui que eu acho interessante. O empresário, né, quando a gente pega o empresário, o gestor, ele é muito bom, né, falando com o próprio time, porque senão não teria feito a empresa crescer. Sim.
por que ele tem essa capacidade, mas quando a gente sai desse ambiente, joga o cara na mídia e tal, ele tem dificuldade às vezes de se comunicar. Tá. E aí eu lembro, um dos trabalhos que eu fiz com o Borg foi a questão de comunicação. Sim. Pô, então o cara tem habilidade interna pra fazer o time ir pra frente e tal, mas aí quando o cara sai, ele às vezes não tem a mesma habilidade de comunicação que ele tem lá dentro. Por quê? Sim. Por que isso acontece? Muitos fatores. A gente tem um movimento, né, no humano chamado glossofobia. Não, vou responder de novo, tá? É glossofobia? Né? A gente tem um movimento no humano chamado glossofobia, que é o medo da exposição, de falar em público, é um dos maiores medos do mundo. A gente tem muitos medos. Medo da morte, medo de perder pessoas que a gente ama, medo de perder casa, negócios, dinheiro, medo do mistério, né? Mas o medo da exposição, ele é algo que incomoda todo humano. Né? Medo da exposição. Medo da exposição. Então ele tem ali um controle, eu controlo essa atmosfera, eu controlo esse ambiente, mas quando eu sou exposto ao mistério, à caverna oculta, ou a um campo onde eu posso ter uma frustração ou falhar na frente do outro, quando eu falho na frente do outro, eu posso perder a minha credibilidade, o meu ethos, a minha autoridade. Sendo que é algo que, talvez para o cara, na mente dele, ele construiu durante muito tempo. Isso é um dos fatores superficiais. A gente tem também os tipos de personalidades. Eu tenho um cara que ele tem uma tendência a ser um excelente empresário, mas ele está no campo da estabilidade. A gente tem uma análise chamada análise DISC, né? Você tem o dominante, você tem o influente, você tem o estável e o conforme. Muitas vezes esse cara ele tem um negócio, mas ou ele é um estável, um conforme, um cara mais de números, mais retido. Quando você coloca esse cara para exposição, ele não tem uma força de influência. Então isso tem a ver com a personalidade dele também. Isso pode gerar. Agora, né? Existem muitos fatores, né, cara, que impactam, que precisam ser analisados para arrancar desse cara a personalidade que ele tem para ele impactar de verdade. E ter uma certa naturalidade na comunicação dele. Né? Que aí tem a ver com um projeto que você tem, que eu gosto muito, se não me engano, eu participei dele, que é os 3%. Os 3%, isso. Sim. O que é o projeto 3%? Tá. E sua essência, assim, né? Tá, acho que a essência dos 3% é a gente conseguir extrair da personalidade do empresário, aí é uma visão holística que eu tenho, que é uma semente, uma chave que ele tem que ninguém mais tem. E eu acredito que se você quer construir uma marca no mundo, você precisa conseguir entender qual que é a tua personalidade, qual que é o teu eu, quais são as características do teu caráter, depois qual a posição, a cadeira que você vai sentar e a linguagem, que é a comunicação, e ela deve ser persuasiva para que ele gere impacto, liderança e dê um direcionamento, né, que a gente fala lá no Primal Branding, que é o líder que dá a direção. Ok, os 3% nada mais é do que um método que eu chamo de teoria da bifurcação, onde eu analiso essa personalidade e ajudo esse cara a construir uma comunicação mais assertiva, primeiro com ele mesmo, desconstruindo para depois construir uma certa autoridade interna. Isso vai reverberar depois de um tempo, a gente chama de seeding, onde a gente faz um trabalho ali de programação neurolinguística, de conversa, de aconselhamento, de acolhimento, para que ele se entenda como personalidade e construa, primeiro, uma liderança interna. A gente pode chamar isso de autoestima ou de autoliderança, para depois ele entender o ecossistema dele, começar a olhar para as pessoas através do tipo de personalidade que elas têm. Ele começa a melhorar como líder. E depois desse impacto, sem ele perceber, podem se passar meses, ele começa a perceber uma certa evolução na sua comunicação, na sua atitude. Ele começa a se desprender de alguns paradigmas internos para começar a impactar, primeiro por si mesmo, o seu ecossistema, depois, quem sabe, entregar um propósito para o mundo. Um propósito pode ser através da tua marca, mas não existe propósito sem sentido. Essa é a minha visão. Primeiro, o sentido. O sentido é, eu tenho sentido na minha vida. Eu sei que eu tenho um protagonismo. Eu tenho uma visão protagonista da minha trilha, do meu caminho. E aquela pessoa, aquele grupo de pessoas podem ser impactados por aquilo que eu faço. Logo, o propósito é de pró, é no outro. E quando eu impacto o outro, o meu sentido floresce. Aí eu encontro, né? Que é aquele papo, ou aquela conversa, ou aquele mito, ou aquela espiritualidade de que amar o próximo como a ti mesmo. Só vai acontecer o propósito se você entender qual que é o sentido da tua vida. E eu de verdade acredito que você tem uma força interna, um impacto interno, um arquétipo interno que pode ser arrancado, manifestado para que você impacte um grupo de pessoas, que é aquele grupo, é aquele mercado onde você vai entregar uma solução. E aí nasce a grande marca. E aí esse cara começa a ter uma visão própria
desenhada, muito diferente daquele que ele tinha antes. Ele fica mais confiante. É mais confiante. Mais confiante, ele gera mais impacto. E aí tem que ser através da linguagem. Porque eu tô aqui, eu vou analisar o Stefano, tem a linguagem corporal dele. Por exemplo, agora ele está usando os gestos manipuladores, né? Para ele poder, né, diminuir um pouco, talvez, a ansiedade, ou ele está preparando uma pergunta. Depois ele tem os gestos ilustradores, onde eu vou desenhar o que eu quero. Por favor, filmmaker, a gente tem um diretor aqui, faça uma foto para mim. Olha a linguagem das minhas mãos, né? Eu posso usar os emblemáticos também. Ó, cara, deu, parou. Ou então ele fala algo que eu não concordo e mostra o dedo do meio. É uma reação fisiológica. E aí tem todo um estudo por trás que quando a gente começa a mostrar isso pro cara, ele começa a ter uma visão do que eu chamo de força invisível. E começa a perceber coisas que ele não percebia antes. A partir daí, você acha que se cria a autoridade dele? Acho que você vai além, né? Acho que pode colocar o caráter. Porque às vezes é algo que ele faz de forma natural, ele nem sabe o que ele está fazendo. Aí você começa a trabalhar isso, ele dá o tônus, ele faz de forma intencional. Você falou a palavra. Intencional. Você falou a palavra. A intencionalidade é poder. Presta atenção. Aristóteles, um grande estrategista, tem um livro chamado A Retórica. E lá ele ensina 3 pilares fundamentais. O primeiro deles ele chama de ethos. Ethos tem a ver com o teu caráter, a tua credibilidade, as suas posses, o teu resultado. Patos tem a ver com como eu faço para impactar essa pessoa emocionalmente, para que ela sinta a emoção, sentimentos através da minha narrativa, da minha retórica, da minha oratória, da minha linguagem. E logos é a razão. A razão é a prova. Eu quero que você me prove que você tem esse track record. Eu quero que você me prove que você gerou esse resultado. Eu quero que você me prove que você teve essas conquistas com o seu caráter, né, com os seus fundamentos primordiais. Então, entender que ethos é autoridade, é o crédito, patos é emoção, é como eu faço o meu cliente sentir a minha mensagem, e logos é a prova. E aí você começa a olhar que existem muitas bifurcações na linguagem, que você começa a utilizar vários campos para construir essa linguagem de impacto no teu mercado, né? Aí vem os gatilhos, vem a heurística, vem ali os vieses, e você começa a entender que tudo isso se manifesta em todos os humanos. E quando você começa a adquirir esse conjunto de ferramentas, você se torna uma pessoa mais persuasiva. E o ser humano gosta de persuasão. Nós precisamos da persuasão. E aí entra outro campo, né, que você está falando agora da IA. Não tem como eu arrancar um bom prompt se eu não consigo construir uma estrutura, uma engenharia narrativa, uma construção de contexto histórico, congruência, combinação de sinais, também são outros fatores que nós temos no domínio da linguagem, né? Eu estou aqui, como é que está a temperatura? Se eu estou com os braços fechados, eu não estou concordando com o que você está dizendo ou o ar está gelado? Não, eu analiso o ambiente, eu já estou aqui há 1 hora, vejo, não, o ambiente está adequado. Ok, então tem ali um contexto da atmosfera local. Depois, congruência, o que ele está dizendo encaixa, cola, faz sentido com aquilo que ele fez no passado ou há 1 hora atrás? Não. E quais são os sinais, a combinação de sinais? Aí eu começo a construir uma antevisão daquilo que está acontecendo no ambiente. Antevisão é um negócio legal que você fala também. Sim. Muito interessante a antevisão. Como a gente aplica isso no nosso dia a dia, nos negócios, com a sua experiência? Antevisão é um negócio que você me explicou, me explica, eu acho incrível você falando sobre isso. Cara, antevisão é uma habilidade que você conquista através do teu repertório, né? Eu costumo dizer que além dos sentidos que nós temos a intuição. Tá. Tem uma história de um cara do Sul que ele ia fazer uma reunião com um cabeça branca, um investidor, um cara que dominava o mercado e ele ia fechar uma conta de 150 mil reais. Ele não fechou e ele queria saber qual que era o enigma. Ele me perguntou, cara, eu vou te contar como foi e eu quero que você conte pra mim o que você acha que deu de errado, o que eu fiz de errado pra perder essa conta. Era uma conta mais ou menos ali de 1.800.000 anos, né, pro faturamento de um dos negócios dele. Ele marca a reunião, ele chega no escritório, o cara tá no telefone e fala, meu irmão, é o seguinte, senta aí, termina o jogo pra mim, era um jogo de xadrez, que eu já falo com você. O cara volta pro telefone e continua a reunião. Esse cara senta na mesa e fala, porra, eu não sei jogar xadrez. E o xadrez ele é um fundamento estratégico para todo negociador. Você tem que saber pelo menos os fundamentos, assim como a linguagem, assim como a comunicação.
E aí o que acontece? Ele olha para aquele homem, ele tá lá no telefone, ele fala, cara, eu não sei jogar, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o jogo das peças contrárias. E ele vai lá e copia. O cara sai do telefone, senta com ele, não fala nada do jogo, atende ele durante 10 minutos e libera esse cara. E esse cara vai embora e fala, cara, o cara não fechou comigo e eu tinha o melhor produto, era uma grande oportunidade. E aquela conta ia fechar o meu jogo, ia mudar o meu jogo naquele ano. Pois bem, primeiro ponto que você precisa entender, quando você é um negociador, você precisa conhecer bem com quem é que você está falando. Tá. Quem é aquela personalidade? Qual o repertório que aquele cara tem? Depois, a partir do momento que você tem uma reunião com alguém que lidera o mercado, saiba, o seu caráter vai ser testado. Como é que eu vou fechar um negócio com um cara que ultrapassa os limites, ele copia o jogo que eu estou fazendo dentro da mesa? Ele perde essa capacidade de autoridade a partir do momento que ele tenta copiar aquilo que eu estou fazendo. Como é que eu vou fechar um negócio contigo se você está trapaceando já num jogo na minha frente, na minha sala, na minha mesa? Segundo ponto, existe um gatilho, chama gatilho da reciprocidade, que nesse momento ele tinha que ter levado alguma coisa para servir. A gente chama de o grande rei, o cara que domina o mercado, é servir aquele cara, entregar um presente. Né? Por exemplo, o Stefano fez isso comigo. A hora que eu cheguei, ele já me trouxe um presente e deu na minha mão. Então, isso gera um gatilho, é um padrão psicológico que a gente chama de gatilho da reciprocidade. É um dos mais poderosos que existem. Então, dominar a antevisão, isso é uma história para contar, que antes de você obter um resultado, é você intuir qual é a tendência do resultado através do repertório de com quem você está falando e está negociando. Principalmente, dominar as suas características próprias e entender como o outro funciona. Você fala com o empresário, você fala com a galera que toma decisão que move as coisas, certo? Então, digamos assim, quando a gente está no Brasil, é um outro nível intelectual que você vai lidar. Você vai ter que lidar, e quando a gente pega o Brasil, eu falei em um vídeo isso, que infelizmente, né, a gente tem um déficit educacional no país. Então, muita coisa que a gente está conversando aqui, dependendo para quem você mostra, a pessoa nem entende o que está falando. Ela nem consegue pegar o raciocínio. Sim. Que é diferente da galera que a gente se comunica, a gente tem a nossa bolha, né, que a gente fala, a galera acompanha e tudo mais. Sim. Então, por que aí entra no âmbito da comunicação? A galera, né, os empresários, quem a gente trabalha, eles sabem muito. Porque senão o cara não tinha construído o que ele construiu. Sim. E por que às vezes ele não consegue se posicionar mostrando todo aquele conhecimento que a pessoa tem? Ele não consegue, ele pode fazer de tudo, o cara não consegue se posicionar. E tem a ver com comunicação. Sim. E aí eu faço o contraponto, uma coisa que você me disse. Cara, tem tanta gente que não sabe metade do que você pega os caras a saber, e o cara consegue se posicionar. Ele tem uma habilidade de comunicação nata. Né? E isso é desenvolvido, eu sei que é desenvolvido. Comunicação é desenvolvida. Você fez um trabalho em mim que melhorou muito, você faz com um monte de gente. Por que na sua visão isso acontece na prática? Eu tenho um ponto que é o seguinte, o cara ele começa a ver um monte de gente que às vezes não tem resultado nenhum falando, se posicionando, ele começa a falar, porra, eu não consigo falar como esse cara, mas eu tenho esse resultado aqui. Como é que eu junto as coisas? É uma pergunta complexa mesmo. Você está pegando o conhecimento de alguém que construiu alguma coisa e que o cara não consegue comunicar isso. E aí você pega um cara que não construiu nada, mas consegue comunicar e atrair um monte de gente. Perfeito. Cara, é exatamente o que você falou, né? A comunicação ela é uma habilidade que deve ser construída, desde o seu fundamento. Tá. E se você tem alguém que consegue captar pontos importantes que você já tem dessa habilidade, te ajudar a performar, ok. Mas independente disso, eu acho que tem um fator que determina quem é vencedor e quem se acomoda, né? Quanto mais a pessoa ela tem um intelecto desenvolvido, ela começa a construir também uma certa arrogância dentro dela, enquanto o outro que está emergindo dentro do mercado, muitas vezes ele tem mais fome, ele tem uma fome de poder. Né? O que é poder? Poder é uma conquista dentro de um mercado, dentro de uma auto-autoridade, e esse cara tá com fome. Enquanto esse cara acha que sabe, acha que ou até sabe e não faz, o fazedor, ele conquista aquela cadeira, aquele espaço. Então aí que tá para mim a grande diferença. O fazedor, O fazedor, aquele cara que tem fome de construir. Ele acorda de madrugada, ele performa, ele treina, ele busca o saber. E a sabedoria,
ela deve ser aplicada. Então, a comunicação é um grande diferencial daquele que tem fome, daquele que é um fazedor. Existem pessoas que são persuasivas e pessoas que são extremamente persuasivas. O cara que é extremamente persuasivo, ele é um nexialista. Como é que é? Nexialista. Existe uma grande diferença entre o generalista, o especialista e o nexialista. Certo? O generalista é aquele cara que na camada do... O generalista é aquele cara que na camada da superficialidade ele estuda muita coisa, ele adquire muito conhecimento, mas ele não se aprofunda no tema. Já o especialista não, ele encontra uma trilha, um caminho e ele vai com profundidade naquilo. Mas também se eu perguntar outra coisa para ele, talvez ele tenha dificuldade. O nexialista é aquele que consegue juntar a zona horizontal com a zona vertical, é um T em muitos campos, certo? Então, por exemplo, no meu caso, eu vou falar de comunicação persuasiva, eu tenho que estudar linguagem natural, inteligência natural do humano, gatilhos mentais, branding, arquétipos, técnicas de narrativa, copyright, eu tenho que estudar inteligência artificial, são muitos fundamentos para agregar a interligação, e é dessa interligação que sai ali, muitas vezes, a inovação, né? E é um trabalho que leva tempo, você não vai adquirir isso da noite pro dia. E a maioria das pessoas são preguiçosas, elas têm preguiça, elas não querem se tornar um nexialista. Nexus, né, aquele que vê o que está além, ele consegue interligar pontos de mercados diferentes para manifestar ali uma nova ideia. Que dá nexo às coisas, né? Exatamente, aí que nasce a inovação para mim, né? E muitas vezes a gente tem que olhar para as características que a gente tem como arrogância mesmo, de entender se faz sentido a gente continuar achando que sabe, enquanto o outro nem sabe que tem, mas ele tem a intencionalidade do fazer, ele vai lá e faz. Ele erra mais rápido, ele coloca à prova o teu repertório pessoal, intelectual, narrativo, para construir alguma coisa, seja lá o que for. Eu gosto muito da palavra, eu falo que é fazejamento. Fazejamento. Tem muito planejamento e pouco fazejamento por aí. E você comentou da inovação. Inovação tem uma definição que eu gosto, que é ideias novas em ação. Então, a inovação nada mais é do que aquilo que a gente fez e deu certo. Porque aquilo, né? Por exemplo, a Quantum é uma coisa que não existia. Hoje existe. Porque a gente fez. Se não tivesse feito, nem saberia. O storyboard, tudo aquilo que você fez veio de você, você foi lá e fez. Que a maioria não faz. Entendi. As pessoas têm uma tendência de não entender o que significa a palavra motivação. Motivação. Elas confundem. Vai. Motivação é o motivo para agir. Motivo para agir. Esse motivo, cara, ele tem que despertar em você uma vontade, um desejo, um impulso de manifestar um protagonismo no mundo. Só que ele nunca vai acontecer parado. Ele sempre vai acontecer em movimento. Tá. Motivação, motivo para agir. Você tem que ter um motivo. Tem. Qual que é o seu? Cada um tem o seu. Então, motivação não é eu, de repente, começar a pular. Não. As pessoas confundem. Motivação tem. Qual é a pergunta que você se faz todo dia? Qual é o motivo que faz você levantar? Quem é que você está impactando com o que você faz? Parado não vai dar. Sim. Você tem que estar em movimento, em ação. Eu gosto muito da palavra oração. Oração, eu tatuei, tô tatuado. Oração, ela define muito para mim, assim, orar, pedir, né? Mas agir. Se você não fizer, meu amigo, e aí esquece. Tem dois pontos importantes, né? O que é a oração? Né? Ora, você manifestar. Movimento de manifestar. Agora tem dois pontos que são muito importantes. O primeiro é a invocação, o segundo é a evocação. E as pessoas não sabem a diferença. Invocação? Invocação é quando eu peço auxílio, eu invoco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Eu estou pedindo. Invocando. Estou invocando. Tá. Evocando é quando eu sei a energia que eu tenho, as características internas que eu tenho para manifestar isso de dentro para fora. O Jung falava sobre um termo que ele chamava de luminoso, que é quando explode uma emoção interna. E aí, o grande sábio, aquele cara que começa a entender e tem um autoconhecimento, ele começa a trabalhar essas duas forças. Tanto a evocação, que é a sabedoria interna, com a invocação, que é aquilo que ele sabe pedir, para quem ele pede. E aí você começa a construir uma relação de poder que vai além do corpo, além da mente, e começa a atingir tua alma, tua sabedoria
transcendental, né? Muito louco isso. Se fosse para você pegar uma pessoa, vamos trabalhar a comunicação dessa pessoa. Os 3 pontos iniciais que você pegaria. Onde você atuaria em 3 primeiras coisas? Assim, eu quero sempre simplificar a comunicação, né? A gente fala bastante, muita teoria, muita coisa densa. Como é que a gente simplifica isso na prática pro pessoal? Peguei uma pessoa, quero melhorar minha comunicação. Quero aplicar tudo isso que o Borg está falando, né? Que a gente está conversando. Por onde a pessoa começa? Ela começa entendendo quem ela é. Se autoestudando, que é aquilo que a gente chama de personalidade. Tem muita gente com identidade adquirida, mas tem pouca gente com personalidade. Né? Você entender quem você é, quais são as suas características, quais são os pontos positivos, negativos, seus pontos cegos, pontos de melhora, aonde você tem buscado a tua performance. Tá. Nesse campo está o teu storytelling, a tua história, a tua narrativa, o teu enredo arquetípico como história no mundo. Onde é que você nasceu, o que você fez, qual é a antropologia local, qual o mindset, atmosfera, ambiente, como é que você se desenvolveu, como é que você se desenvolveu até chegar aqui. Segundo ponto é a cadeira. A cadeira é aonde é que você quer sentar. Qual é a cadeira que é a tua cadeira? Ela está vazia? Tem alguém que está sentado lá? Quais são os seus objetivos? Que é a tua posição. Quando você se conhece, você domina características que mostram a sua personalidade, fica muito mais fácil você determinar onde você vai posicionar a tua bandeira. A tua posição. E por último, saber que o terceiro ponto é a prática, é a técnica, é o desenvolvimento da tua linguagem corporal, da tua oratória, da tua capacidade de construir um argumento, com uma tese. O que é uma tese? O que é uma antítese? O que é uma síntese? O que você consegue extrair dentro de uma dialética? A sua capacidade extrema de persuasão. Você não precisa dominar o mundo inteiro, mas se você dominar o teu mercado, sabendo quem você é, qual é a tua posição e como deve ser a tua comunicação, acho difícil você não ter um resultado. Então, essa frase ficou boa. Você não precisa, você não precisa dominar o mundo inteiro. Você não precisa dominar o mundo inteiro. Sim, mas tem que dominar... Se você dominar a si mesmo, saber onde você tem que se posicionar e melhorar a tua capacidade de comunicação, acho difícil você não ter resultado. Tá. Legal, isso é um roteiro, né? Faça isso. Ficou interessante essa explicação, que você deu um playbook aí pra galera. E quando a gente pega, o cara recebeu ali toda essa orientação. Por que a maioria não faz? Por que eu pergunto isso pra você? Porque você lida com gente que faz. Todo mundo que você faz, é a galera que executa, que pega, vai lá e executa aquilo que você tá falando, você tá pedindo e tudo mais. Por quê? Por que tem gente que executa e gente que não executa, cara? Isso é uma pergunta que eu me faço. Porque é muito doido. O pessoal pergunta do meu processo de emagrecimento. Eu explico. Eu falo, cara, eu fui lá e fiz. O médico falou isso, o nutricionista falou isso. É só fazer. Só fazer, velho. Primeiro ponto é voltar no motivo. No motivo, a motivação, né? Se você tá no estado mórbido, se você é uma pessoa neutra, uma pessoa morna, ninguém gosta de gente morna. Se você entender qual é a trilha, o teu caminho, e você tem uma necessidade de ação ou um motivo para agir, você tem uma intencionalidade, você vai fazer. Sim. Porque você tem algo que está impedindo você de conquistar um elixir, um poder, uma conquista, um lugar no mundo, um protagonismo. Se o cara não tem a vontade, já era. Ele pode ter o mundo inteiro na mão dele. Mas ele jamais vai deixar um legado que importa, que impacta outras personalidades. Então acho que aí está o caminho, você saber realmente entender essas características e manifestar no mundo uma vontade, um desejo, um impulso. Porque absolutamente tudo que está no mundo tem um desejo, tem um impulso. Você tem um impulso, você tem um desejo interno. Tudo aquilo que existe foi criado. Se isso for neutralizado, game over. Tudo que a gente tem aqui, as câmeras, tudo alguém que criou. Saiu da cabeça de alguém que alguém foi lá e fez. Existe um conceito de Platão chamado o mundo das ideias. Um mundo primordial, onde tudo já existe, está lá. E existe o mundo sensível, que é esse, sensorial, do toque, da audição, da visão, onde tudo está manifestado. Então, entender o conceito de que se você se sacrificar, se você quiser realmente manifestar algo, você precisa se preparar no mundo sensível para buscar essa ideia que está lá e manifestar no mundo. Eu acredito muito nisso. Então, a gente tem o mundo das ideias, só que aquilo, eu tô vendo alguma coisa, como é que eu vou trazer isso para a realidade, né? Você vai manifestar isso através de uma vontade, de um desejo. Por exemplo, como é que nascem as grandes ideias? Sempre vai nascer
grandes ideias e uma marca de dentro de alguém. Saiu de alguém. Alguém conseguiu enxergar algo que ninguém viu. Sim. E ela ficou obcecada em querer manifestar aquilo no mundo. E ela sabe, ela viu, tá lá. Mas para ela chegar lá e pegar aquilo e manifestar aqui, ela precisa de sacrifício, né? Bunda na cadeira, experiências, acertos, erros, né? Dor, né? sofre. Se perguntar para Newton quantas vezes ele teve que fazer o processo para construir, Leonardo da Vinci, os grandes criadores, né? Steve Jobs. E essas pancadas, como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? É isso. Então, quando o cara, beleza, tá no mundo das ideias, começa a tentar trazer isso pra realidade. Aí começa a tomar porrada. Começa uma porrada. A maioria desiste. Então existem muitas ideias que não foram reveladas, deveriam ser reveladas por alguém que deveria ser um 3% no mundo. E não foi. Aí tá o lance. Ah. Aí você pergunta, o que é o teu trabalho? Eu acredito que eu sou um chaveiro. O meu trabalho... Calma aí. Deixa eu ligar. Calma aí que tem que conectar as coisas. Seu trabalho, eu sou o chaveiro. Eu sou um chaveiro. É. Não, eu tenho um conjunto de chaves dentro do meu depósito aqui. O meu trabalho é realmente entregar alguns conjuntos de chaves que encaixem com a personalidade. Que é aquela personalidade que tem uma única vontade, um desejo, um impulso, que ela às vezes nem sabe que tem. Nem sabe. E que chave que você usou em mim? Cara, você Porque algumas. você é um cara que me pegou o Stefano antes ou depois. E eu lembro como foi. Que chave. Isso é maravilhoso. Hein? Qual que é o seu trabalho? Eu sou um chaveiro. Que doido isso, cara. Vai. Pum. Eu acredito que você passou por muitas transições. E aqui é um assunto muito pessoal. Então o Stefano tem uma trajetória de desafios que nem todo mundo passou. Cada um tem... Entendendo a narrativa do Stefano, entendendo a trilha dele, a gente sabe que existem alguns paradigmas que são construídos por conta das emoções, sentimentos. Existe uma coisa chamada código primordial. As marcas utilizam isso contra você. Isso acontece também no mundo das relações. Então os desafios que o Stefano teve criaram algumas paredes, algumas camadas, onde ele estava se debatendo dentro de alguns quartos escuros. Meu trabalho é pegar uma das chaves que eu tenho, que eu sei, para servir o Stefano, para pelo menos ele ver a fresta daquele quarto aberto. Tá. E aí a gente faz um trabalho de seeding, que é o quê? Eu vou lá, eu entro, eu abro, ponho a semente, fecho e vou embora. Inception é uma... Lembra? O filme é a Origem. Nossa, esse filme... Cara, você acabou de manifestar essa ideia que eu acabei de falar. O que é isso? Né? E aí passa, lógico, por uma formação. Né? Eu estudei psicanálise durante um tempo, eu cursei comunicação social, cinema, mas principalmente, né, programação neurolinguística, algumas caixas com algumas ferramentas que eu consigo desenvolver isso em parceria e com a liberdade do meu mentorado. Então não vou chegar lá e forçá-lo, não, ele vai me contar. Muitas vezes ele me conta de forma inconsciente. Sim. E a gente vai lá, adentra aquele assunto, coloca a sementinha e vaza. Coloca lá. E aí, por algum momento, em alguma dor, em algum desafio, em alguma conquista, ele se depara com aquela porta. Quando ele se depara com aquela porta, tem uma chave lá. Ele fala, cara, deixa eu abrir. Aí abriu. Aí ele abre, ele descobre por si mesmo. Não sou eu que vou fazer ele abrir a porta. Quem vai abrir a porta é você. Mas o Stefano abriu algumas. Mas você põe o... Você coloca lá uma... Isso eu também acho possível, assim, que é possível a gente implantar qualquer ideia. Claro. Na cabeça de qualquer pessoa. Claro, existem agora, para isso. Se a pessoa vai executar aquilo ou não, é um problema da pessoa. Existe um caminho que é a manipulação, isso é... O que é a manipulação, o que é a persuasão? A manipulação é quando eu faço você ter um movimento, uma atitude que vai prevalecer só a mim. E você perde e eu ganho. Isso é manipulação. Existe a manipulação positiva também, que eu posso explicar Sim. o que é. Bom, e existe a persuasão. Hipnose, por exemplo. Hipnose é um modelo de linguagem, é um estudo praticado para extrair, inserir e modificar uma cena. Sim. De repente colocar uma cena nova ou descobrir qual é a cena interna que está ali guardada dentro de uma camada inconsciente ou uma subcamada do humano. Agora, manipulação na prática. Por exemplo, eu estou no 17º andar, estou na Praia Grande com a minha família lá, e aí tem uma janela, meu filho de 3 anos subiu no sofá e fica batendo na janela. Qual a chance desse moleque cair do 17º andar? Gigantesco. Não dá tempo de persuadir, eu tenho que manipular. Manipular é dar uma ordem. Sai daí! A gente tem uma técnica de manipulação chamada SPTI, né? Por sedução, por provocação, tentação e intimidação. Se você domina esse jogo, SPTI.
Existem formas, né? Com sanções, por exemplo, eu vou dar uma ordem para alguém, eu posso utilizar a intimidação, eu reprimo, eu trabalho a autoimagem dela pro down, para baixo. Eu tiro algo dela e falo, ó, se você não fizer isso, você vai perder isso. Isso é poderoso. Agora, eu posso fazer também uma sanção positiva. Quando eu provoco, falo, ó, filha, ninguém arruma a cama como você. Inclusive, se você arrumar a sua cama em 5 minutos, a gente vai sair para tomar um sorvete. Pum! Acabei de provocar, seduzir. Instiguei para que ela tivesse uma atitude. E a pessoa ainda faz feliz, né? Isso acontece o tempo inteiro. Ela vai ter a recompensa. Exatamente, a recompensa. Então, quando a gente fala de manipulação, eu posso, por exemplo, ter um pai de 86 anos que tem problema cardíaco, ele não quer tomar o remédio. Tá. Se ele não tomar o remédio durante 4 dias, ele vai ter um novo ataque. Dá para pedir? Ele falou, não vou tomar. Tô tendo tontura, tô passando mal, tô não sei o que, ele pode ter ali um contra-efeito. Só que o médico, o especialista falou, é pra dar. Você vai ter que manipular e fazer esse cara entrar ali no campo de colaboração. Muito... É muito interessante. Assim, dá papo pra horas. Esse é outro a gente usou aqui alguns exemplos que vieram na cabeça. Muito bom. Não, mas a ideia eu sou um chaveiro que usa, isso é interessantíssimo. Né? Esse é o papel do mentor. O que é um mentor? É alguém que percorreu uma trilha, caminhos, desafios, derrotas, conquistas e descobriu como chegar daquele ponto até o próximo ponto. Tá. E de repente alguém fala assim, ei, eu preciso da tua ajuda, eu quero chegar até o ponto onde você está, me ajuda. Mentorar é virar para trás, ir até a pessoa, dar a mão para ela e trazer ela até aquele ponto. Ganhar tempo. Você vai ganhar tempo, você vai passar pelas experiências, eu vou te mostrar a trilha. Costumo dizer que é como a subida da montanha. Então o mentor, ele pega o facão, ele trilha, ele enfrenta a onça, a cobra, ele vai cortando. Você olha para trás, tem um rastro, tem uma congruência. Você vê que tem um contexto histórico. Tá. Você olha para os sinais e fala, esse cara trilhou esse caminho. E aí esse cara chega lá, de repente tem alguém lá embaixo, no pé da montanha, que fala, ei, me ajuda, eu também quero chegar aí. Tá. Aí você pega sua labareda de fogo, a sua tocha, desce tudo, vai lá dar a mão pro cara. De repente, quando você vê, você tá subindo com ele, mostrando, ó, eu fiz isso, a minha jornada foi essa, foi dessa forma que eu fiz, foi aqui que eu errei, quase que a onça me comeu, aqui eu matei a cobra e tal, aqui eu achei o diamante, fui percorrendo até chegar aqui. Muito mais rápido, mas sem perder a trajetória, a experiência. Quando, de repente, os dois chegam lá em cima, eles vão começar o fogo, mais uma pessoa tá lá embaixo e fala, ei, tudo bem com vocês aí em cima? Eu também quero chegar aí. Me ajuda a chegar aí. Aí os dois descem, pegam aquela terceira pessoa, eles sobem, mostram a trilha, chega lá em cima, eles fazem algo que é chamado de ecossistema. E ali nasce o que a gente chama de mastermind, que é quando 3 mentes, através do ritual do fogo, começam a contar suas histórias e começam a construir ali uma nova trajetória. Mais gente. Dali sai um negócio. Dali sai um grupo de guerreiros. Dali sai um time preparado para enfrentar novos desafios. Cada um com a sua experiência, trilhando uma trilha que alguém mostrou. De forma complementar entre eles. É isso aí. Para mim, isso é mastermind. Borg, a gente poderia ficar horas conversando aqui. Sensacional. Mas tem antes, a gente vai partindo para o encerramento, tem uma coisa que você me ensinou que eu presto muita atenção até hoje, que é a questão dos símbolos. Isso eu acho muito importante para quem quer se comunicar, para quem quer se posicionar, para quem quer criar autoridade. Como explica como a gente pega essa ideia do símbolo e transforma na realidade, né? Como a gente aplica isso no nosso dia a dia. Isso é uma das coisas que eu lembro muito de você falando, e hoje eu presto atenção nisso em tudo. Legal. Cara, olha aqui. Pessoal, eu sei que o cara tá usando isso que você me ensinou para impactar realmente o que ele quer me passar, a imagem que ele quer me passar. Explica isso pro pessoal, por favor. Cara, o símbolo, ele carrega... O símbolo que funciona, ele tem uma narrativa, ele tem uma história. A intencionalidade. Toda marca tem um significado. E através daquele significado, ela tem que gerar algum impacto, alguma experiência. O símbolo é isso. Então, você pegar uma marca como a Nike, por exemplo. Pegar a Nike. A Nike. Você pega lá, se eu colocar aqui agora um fundo branco e o tiquezinho da Nike, sem escrever o nome Nike, sem colocar uma cor, sem colocar uma fotografia, ela já está dentro do teu inconsciente. Já tá. Ela tem um significado, ok? É que assim, é um assunto denso, mas tem significado, signo, significante, toda a parte ali da semiótica, enfim. Mas o símbolo é aquilo que carrega um sentido, um significado que para você é muito importante. Você vai olhar para aquilo e você fala, cara, de alguma forma
aquilo ativa em mim uma vontade, um desejo de pertencimento, de poder, eu quero aquilo. Tá. Ok? É uma forma de olhar um símbolo. A gente pode falar sobre arquétipos, né? Dentro de você existem algumas entidades, né? Você tem o Puera Eternus, que é uma criança interior. Ela tem alguns símbolos que ela identifica no mundo. Você tem a Grande Mãe, você tem o Fênix, o Velho Sábio, você tem a tua sombra, você tem o Trickster, que é uma versão tua enganadora. Todos nós temos isso. E os arquétipos são energias que foram sendo desenvolvidas conforme a evolução do humano. Você tem um grande historiador que é o Joseph Campbell, ele descobriu algo chamado como monomito, que todo mundo utiliza hoje para construir narrativas, né? Sim. A ideia de que nós estamos no mundo contando a mesma história. Isso nada mais é do que a evolução das experiências, dos rituais, do campo de morte, desafio, da oratória no fogo, que foi se desenvolvendo pela experiência humana no mundo. Sim. E isso foi construindo signos, significantes, significados, né? Muitas vezes você olha para algo e fala, cara, isso mexeu comigo, porque aquilo tem uma evocação interna. Se você olhar, por exemplo, o símbolo da Apple, o que ela representa para você? O que ela desperta em você? Eu chamo isso de código primordial. É algo que já foi imputado lá dentro da tua memória. Então você fala, cara, isso tem um sentido. Por exemplo, a Nike ela desperta em você, evoca dentro de você o guerreiro. Sim. Nada mais eu acordo às 5 da manhã e eu coloco uma camisa, uma bermuda, um tênis da Nike. Eu vou sair para fora, vou enfrentar os meus desafios físicos, mentais, emocionais, vou mudar o meu corpo, passar por uma alquimia, voltar com um elixir emocional, uma conquista, respirar, tomar um banho e falar, cara, hoje eu venci. Mas para sair, o que a Nike faz? Ela te empresta a armadura do guerreiro. Ela fala, você vai usar a minha camisa, você vai usar o meu aplicativo, né? Você vai usar ali o meu tênis. Você tá protegido, né? Você tá preparado para enfrentar os seus desafios. Olha que legal. Então tem uma representatividade. A construção, né? Construção. Olha como é interessante ver a marca por esse ponto de vista, né? Olha, ela entra como um escudo, uma proteção para você fazer aquilo que você quer fazer. Exatamente. Cara, a gente vê poder em usar, o cara se sente poderoso. Exato. Usando um relógio, usando um tênis, usando uma calça, tem diversas representatividades. Primeiro ponto é a gente entender que você tem 5 segundos para gerar impacto de influência em determinados ambientes. 5 segundos. 5 segundos. Você chegou, a forma já como foi julgado. Já foi julgado. A gente julga pela linguagem, pela tua face, como você se veste, como você se comporta, qual que é a tua etiqueta, a tua experiência, como você fala, como você silencia, como você se movimenta na cena. E entender isso é muito importante para entender o que é unidade, o que é uma pessoa, o que é um grupo de pessoas. Vou fazer parte, não vou fazer parte, né? Entender a antropologia, a filosofia, a psicologia daquele time, daquele grupo, daquela empresa. Isso é muito importante. As pessoas não param para pensar sobre isso. Não. Né? Então tudo isso pensam, né? Por exemplo, vamos falar sobre um exemplo na Índia. Na Índia, daria certo montar uma churrascaria? Não, porque antropologicamente, psicologicamente, a filosofia, que a forma de enxergar a vida para algumas partes na Índia, a vaca é considerada uma representatividade divina. Não pode comer a vaca. Sacou? Então, isso é muito básico, isso é muito importante, né? Se você pegar a Mastercard, por exemplo, o que ela te entrega? Ela é uma varinha mágica, como a varinha mágica do Harry Potter. Não tem preço. Você não tem, você passou, você tem. Você tem. Você sai dali com aquilo que você quer. Mastercard não né? tem preço. Você vê a Harley Davidson, ela te entrega, ela evoca dentro de você uma utopia, uma vontade de rebeldia, de pegar a tua Harley, a tua moto, ir lá, pegar uma estrada, ou fazer parte de uma tribo, enfim, são muitos fatores. Muito. Queria uma opinião sua visão. Conhece aquela marca On de tênis que o Roger Federer entrou? Marca de tênis, de roupa esportiva que a Nike agora tá meio... Cara, não vou opinar, porque eu não estudei. Não estudou essa? Mas depois você vê, porque a Nike tá querendo comprar com medo dela virar a próxima Nike. Isso é normal no mercado. Louco! Muito doido, cara. Tipo, tem um monte de marca de esporte. Por que eles querem? Por que a galera da Nike tá querendo comprar essa e aí a galera não quer vender? Fatores. Exatamente. Então a gente precisa analisar, porque as grandes marcas, elas têm grupos de estudo, pesquisa, os caras estão vendo lá na frente já, a psicologia do consumo. Os caras dominam o mercado. Né? Eles estudam... Tem nem como entrar, Tem time pra tudo, cara. Eu fui fazer o filme de lançamento da Pets, tinham 30 pessoas no marketing. Junto com a agência que é a Ogilvy, que é uma puta agência global. Então assim, cara, ninguém brinca de fazer marca.
Ninguém brinca de construir conteúdo, branded content. Ninguém brinca de fazer marketing. Se você tá brincando de fazer conteúdo, tem alguma coisa errada. Então, assim, você tem que ter a palavra que você usou lá no começo, né? Eu fecho com ela aqui, a intencionalidade. Intencionalidade. Vence quem tem intencionalidade. Independente do que o cara tá fazendo. Eu preciso saber exatamente quem é o meu cliente, onde ele tá, o que ele come, como ele dorme, como ele se relaciona, para onde ele vai, para onde ele deixa de ir, que carro que ele tem, onde ele mora. Cara, são perguntas de quem é o meu cliente, quem é a pessoa com que eu tenho que falar, é ela que precisa do que eu entrego. Aí o cara se frustra querendo falar com todo mundo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então é muito importante a gente dominar esses campos, porque eles fazem total diferença na trajetória de um grande empresário, de um grande comunicador, daquele que vai conseguir construir algo. Eu sempre digo algo que é muito importante. A tua fase não determina a potência que você carrega. Guarda isso. A tua fase, o momento que você está vivendo, não determina a potência que você carrega. Então você carrega um elixir interno. O teu trabalho nesse mundo de 0 a 100 é descobrir qual é o teu poder, qual é o teu elixir. O que é que você tem que manifestar nesse mundo? É uma marca? É um legado? O que é que você vai trazer à tona para nós, para mim, para ele, para você, que vai impactar a humanidade? E muitas vezes a humanidade é a tua casa. É o teu grupo de amigos, é a tua empresa de 50 funcionários, só que você quer dominar o mundo. Calma, construa um legado, se desenvolva, erre, acerte, trilhe, conheça, até conquistar o poder do fogo naquela trilha. Aí você se torna um mestre, campo de mestria. Você se torna alguém que domina um conjunto de ferramentas e habilidades para melhorar naquele caminho. Eu ainda me considero um bebê, um neném, ainda estou na trajetória, tenho muito a evoluir. Eu espero que você tenha essa fome também, de todo dia, praticar, aprender, se desenvolver para trilhar um novo alvo. Sensacional. É isso. Muito bom, hein, cara? Olha, tem um negócio muito louco. Eu falei, o Lucas veio ontem, eu falei, cara, amanhã você vai ficar... Tem tanta coisa, depois você vai acabar lembrando, enfim. É um papo assim, cara, eu queria agradecer o Stefano, eu fui pego no susto no sentido dessa agenda. Muito bom. Mas acho que o mais importante aqui é a gente, de alguma forma, sentir que a gente está impactando, que seja uma pessoa. Tem que deixar a sementinha que a gente falou. Se alguém assistir isso aqui, tiver uma sementinha, por exemplo, eu tive a sementinha. O Borg me mandou as coisas quando a gente trabalhou, eu fiquei olhando e falei, nossa, o que aconteceu ali, cara? Ali começou alguma coisa. Que ano que foi? Cara, 2022, 22, né? É um trabalho de desprendimento também, porque... Começou lá, cara. Começou alguma coisa lá, que eu tomei a decisão final de 23, começo de 24. Se você visse os seus vídeos, as conversas que nós tivemos, quem você é hoje, é assustador. É assustador. Mas não fui eu que fiz, quem fez foi você. Mas você plantou algumas sementes, Inception. Acredito que com todos os 3%. Inclusive, eu não conheço nenhum 3% que não chegou aonde queria chegar. Impossível. Todos eles. Eles tinham um objetivo. Pode ser que eles tenham conseguido depois da mentoria, mas se eu pegar as gravações, se eu pegar o mapa da personalidade, a gente vai saber que aquilo que foi desenhado lá atrás foi manifesto hoje. Incrível. Explica esse conceito de 3%. Quem é esse 3%? Vamos lá. Eu tinha comentado que eram os 3%, mas os 3% é uma visão. Eu acredito que de cada 100 pessoas que você conhece, 3 delas vão fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Que é ter a moral de pegar um megafone, uma câmera e falar o que tem que falar para o mundo. Como é que é? De 10 pessoas? De cada 100 pessoas. 3. 3%. É isso. Entendeu? Isso é um símbolo, isso é um significado para mim. Entendi. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que de 100 pessoas que você conhece, que você se relaciona, 97% delas, 97 almas vão deixar de manifestar o elixir ali. A sua centelha nesse mundo, o seu elixir no mundo. Porque não tem consciência, porque não foi exposto ao ecossistema que fala sobre isso, porque acha que a gente é só uma bola de carne sensorial com alguns buraquinhos vivendo no mundo se debatendo. Não é. Como diria Fernando Pessoa, nós somos um cadáver adiado, né? Cara, é isso. E você tem uma trajetória, você tem algo para manifestar. Se você acha normal, tá num planeta, no meio do nada, sem nada parecido, num universo gigantesco, que não tem nada na tua galáxia, se você acha que é isso, tá bom. Uma pena, a gente se vê depois do mistério. Depois do mistério. É a vida. O mistério é isso aqui que a gente tá vivendo. Tem que acompanhar o raciocínio. Presente maravilhoso, cara. Acho que a gente tá vivendo a maior experiência que qualquer coisa poderia ter nesse planeta, que é ser um humano. Não existe absolutamente nenhuma tecnologia mais avançada do que ser um humano. Jamais a gente vai conseguir ter uma máquina que consiga... Ela pode simular, mas ser humano é uma dádiva, é um presente maravilhoso.
Então, eu acredito até que a tua alma não está dentro só do teu corpo. Então, isso é um papo pro outro podcast. Aí é outro podcast. Muito obrigado, Rodrigo Borg. Isso aqui que a gente fez agora é um cliffhanger. É um gatilho pro próximo episódio. Isso aqui é a alma. Onde é que está a sua alma? Onde é que está a sua alma? Onde está? Sua alma está dentro, está fora? Enfim, é um próximo bate-papo. Muito obrigado pela sua presença. Borg, deixa uma mensagem pra gente encerrar, fechar. Legal. E nos vemos no próximo. É isso aí. Vai ter um segundo. Cara, primeiro agradecer. Para mim é uma honra estar aqui com você. É uma honra participar do teu ecossistema, ver o quanto você está crescendo. É uma honra você estar aí até agora assistindo a gente. Eu espero de verdade ter te servido. Eu espero de verdade ter entregue alguma chave aqui que possa mudar a tua rota, possa mudar o sentido da tua vida. Porque o meu trabalho é esse. Meu trabalho é, através do amor, entregar o pouco conhecimento que eu tenho, para que você possa de verdade olhar por outro espectro, quem você é nesse mundo. E se desenvolva. Procure ser um nexialista, procure ser uma pessoa interessada, elimine a preguiça da tua vida, se torne alguém que lidere os campos que você tem que liderar. É óbvio que todos nós temos dificuldades em alguns caminhos, mas se você persistir, se você buscar o sacrifício, eu tenho certeza que você tem um protótipo lá em cima, uma ideia que é só sua, que não é minha, que não é dele, que não é de ninguém, é sua. Busque explodir esse ovo interno, busque explodir a tua personalidade no mundo. Tem uma mensagem aí que com certeza só você carrega. Incrível, Borg. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Bom. Valeu, cara. Valeu. Muito bom.